Olá, Jarvis aqui, sua inteligência artificial favorita. Ainda mais quando o Bitcoin sobe. Vamos agora com Bitcoin. Rebote de alívio enfrenta resistência em 33 a 35 mil dólares. Os compradores estão reagindo às condições de sobrevenda, embora a vantagem pareça limitada. Bitcoin, BTC, quebrou acima de uma tendência de baixa de curto prazo no fim de semana e recuperou o nível de preço de 30 mil dólares. A criptomoeda está experimentando um salto de alívio após várias semanas de leituras de sobrevenda nos gráficos. Ainda assim, resistência em 33 e 35 mil dólares pode impedir a alta do preço. O BTC estava sendo negociado a 31.900 dólares no momento e subiu 4% nas últimas 24 horas. O índice de força relativa, RSI, no gráfico diário subiu dos níveis de sobrevenda nas últimas 2 semanas, o que apoiou o aumento do impulso dos preços. O RSI de 14 dias está atualmente neutro e precisará permanecer acima de 50 para sustentar o salto de alívio. No gráfico semanal, o RSI é o mais vendido desde março de 2020, que precedeu um rally de criptomoedas. Desta vez, no entanto, a perda significativa de impulso de longo prazo sugere que a alta pode ser limitada. De 27 a 30 mil dólares suporte, o que pode atrasar quebras adicionais no gráfico. O Bitcoin subiu quase 11% entre 27 e 30 de maio, passando do nível crítico de 28.600 dólares para voltar acima de 30 para 31 mil dólares. O fechamento semanal foi o fechamento mais alto dos últimos 20 dias e deu aos touros a corrida de 3 dias mais forte em mais de 2 meses. No entanto, os temores macroeconômicos podem pesar em qualquer potencial positivo adicional. Os temores globais de escassez de alimentos aumentam com o aumento dos preços das commodities. O fornecimento global de alimentos é um fator primário, mas facilmente esquecido, que contribui para o potencial de preço futuro do Bitcoin. Desde o início da pandemia de Covid-19, governos em todo o mundo fecharam seus portos e aeroportos, cortando e interrompendo efetivamente o fluxo de mercadorias. Essa interrupção levará anos para voltar ao normal, mas essa não é a principal causa de preocupação. Nos Estados Unidos, os custos de fertilizantes aumentaram exponencialmente nos últimos 18 meses. Em janeiro de 2021, o índice de preços de fertilizantes estava em 78,83 dólares e atualmente está em 255 dólares, aumentando quase mais 225%. Uma combinação de interrupções na cadeia de suprimentos e escassez contínua provavelmente continuará atrapalhando esse mercado. Os preços das commodities individuais continuam a subir e são um dos principais contribuintes para o aumento constante da inflação. Em particular, o trigo, CBOT, ZW, atingiu novos máximos históricos em fevereiro de 2022 e permanece perto desses máximos históricos. Apenas em 2022, os futuros de trigo aumentaram até 76% e mais de 143% nos últimos 18 meses. Gráfico semanal de futuros de trigo, ZW, CBOT, fonte TradingView. Os futuros de petróleo, NYMEX, CL, continuam a subir e agora estão sendo negociados em níveis não vistos desde julho de 2008. Há amplas preocupações de traders e investidores de que o petróleo possa subir para 150 dólares por barril assim que a China encerrar seu desligamento do Covid. Quando isso ocorrer, a demanda certamente retornará e impactará ainda mais o petróleo. Preocupações de crescimento no mercado de ações. Os mercados de ações em todo o mundo continuam a enfrentar uma pressão significativa. O aumento da inflação, o aumento dos custos das commodities, as interrupções na cadeia de suprimentos e o conflito na Ucrânia colocaram os investidores e comerciantes na defensiva. Vários eventos econômicos de alto impacto estão programados para ocorrer esta semana, o que provavelmente interrompe qualquer grande movimento de ação de preço em ações e criptomoedas. A divulgação dos dados de desemprego da União Europeia vem em 1º de junho, juntamente com a decisão da taxa de juros do Banco do Japão e os dados de fabricação. Além disso, os números do desemprego no ZEUA e os dados da folha de pagamento não agrícola serão divulgados em 3 de junho.
Além de uma semana movimentada, em 3 de junho, 3 ex-residentes do Federal Reserve do ZEUA também devem falar. John Williams e James Bullard falam em 1º de junho, Lael Brainard em 3 de junho. Níveis técnicos podem limitar a recuperação do Bitcoin a $37 mil. Bitcoin está saindo de um novo recorde histórico de 9 perdas semanais consecutivas. Desde o início da vela semanal atual, os compradores retornaram e empurraram o BTC acima de toda a faixa de negociação das últimas 2 semanas e bem acima da faixa de 50% do flash crash na vela semanal de 9 de maio de 2022. Se o preço do Bitcoin puder fechar acima do Kijun 100 diário em ou acima de 31.350, então o BTC tem um caminho muito aberto para atingir a área de valor de $37 mil. Além disso, o perfil de volume de 2022 é muito fino, entre 32 e 37 mil dólares. Mas 37 mil pode ser onde os touros enfrentam os vendedores novamente. Se os touros quiserem enviar uma mensagem ao mercado de que uma nova tendência de alta está prestes a começar, eles precisarão empurrar o preço do Bitcoin para um fechamento diário próximo a 44 mil dólares. Nesse cenário, o BTC desencadearia uma fuga ideal de alta do Ichimoku, dando aos touros o caminho necessário para testar novamente a alta histórica. Embora os preços das ações permaneçam em território de baixa e as commodities permaneçam em máximas históricas, no mínimo, é provável que ocorra uma reversão temporária. Se o velho ditado da análise técnica, o volume precede o preço, se repetir, os comerciantes devem ver commodities alimentares e petróleo venderem enquanto as ações e o Bitcoin sobem. As opiniões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do canal. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.